Teatro, para mim, como eu sempre digo, é a oportunidade de você viver outras vidas num só corpo. É uma experiência que só quem faz teatro pode explicar. Claro que teatro para cada um é visto de uma forma diferente, mas para mim eu enxergo dessa forma. Teatro é a vontade de se expressar, de falar, de gritar, de sorrir. Teatro é aquele momento da importância que todo ser humano devia experimentar um pouco. Você pode sair da sua zona de conforto, você pode experimentar vários caminhos. Então, o teatro é tudo. O teatro é vida. O início da Companhia Máxima de Teatro foi bem interessante. Na verdade, ela foi uma evolução. Nós, o Célio Marques e eu, também com a Ronilda, a minha esposa, a Gisley, que era esposa do Celinho, nós fizemos um grupo que era para a gente poder trabalhar algumas coisas de teatro. Porque o que acontece? Patrocínio, depois da evolução do atuação, aconteceu o atuação, eu responsabilizo a atuação por levar uma condição mais profissional ao teatro daqui de Patrocínio. Aí depois da atuação, a atuação simplesmente morreu, teve alguns problemas, né, e tal. E eu atesto isso, durante anos fui o único a fazer teatro aqui em Patrocínio, sozinho, através de monólogos, através de apresentações rápidas. Depois a Ronilda começou a me ajudar nisso. E então o Celinho entrou de novo na minha vida e nós resolvemos trabalhar teatro, né? Mesmo que de forma cômica, mais simples e tudo mais, mas também é teatro. O teatro tem várias formas, várias nuances. Foi então que nós fizemos o grupo Raízes de Artes Cênicas, né? Que nós ficamos alguns anos, né? Fazendo principalmente comédias, de esquete, de improviso e tudo mais. Aí foi quando nós apresentamos lá na faculdade, né? Na época era a FAF, né? A Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Patrocínio, com convite pelo diretório acadêmico. Então nós nos apresentamos lá, pouco tempo depois eu cheguei a trabalhar lá, então aí lá a gente começou o início de um trabalho de teatro com esse pessoal que era do Raízes, né? Mas aí o Célio Gisley resolveu não continuar, eu continuei, que na época chamava-se Grupo Teatral da FUNSECP. Aí isso unificou, né? Virou FIP, né? Faculdades Integradas de Patrocínio, que aí passou a ser o Grupo Teatral da FIP. Pois bem, trabalhamos, fizemos vários espetáculos fortes, como o Alto da Compadecida, por exemplo, né? Foi aí então que mudou-se, né, a direção da mantenedora e o presidente atual da época não quis muito, né? Ele não enxergava teatro como uma questão que ele gostaria de trabalhar. Então eu falei, não, vamos trabalhar isso em separado. E então foi onde começou a Companhia Máxima de Teatro. Eu entrei na Máxima antes da Máxima ser Máxima. Eu fiz parte do grupo que gerou a Máxima, né, que fundou a Máxima. Na verdade, eu era o mascote, porque na época eu tinha 11 anos, eu acho, foi em 2005. E depois, quando o grupo começou a caminhar sozinho, eu fiz parte desse grupo. Eu me lembro como foi o processo para a gente escolher o nome da companhia. E foi muito difícil, a gente ficou muito tempo nessa de escolher nome, qual nome seria, até que a gente foi para um festival, foi meu primeiro festival. A gente não era Companhia Máxima ainda, mas estava nesse processo de se tornar um grupo independente. E aí nesse festival que a gente foi, tinha Companhia Mínima. E quando nós perguntamos por que Companhia Mínima de Teatro, eles falaram assim, um mínimo de ator, um mínimo de hipocrisia, um mínimo de problema, um mínimo de tudo. Aí nós juntamos e perguntamos, gente, que nome que nós vamos dar para isso? E a gente era o contrário dessa Companhia Mínima em vários sentidos. E quando a gente retornou do festival, a gente viu que a Companhia Máxima se enquadrava nas nossas vontades e na configuração do grupo. O máximo de atores, o máximo de alegria, o máximo de contrapontos, o máximo de diálogo, o máximo de diversão, o máximo de tudo, né? Aí então deu-se esse início da Companhia Máxima de Teatro.
Prefeitura de Patrocínio, o governo municipal, resolveu criar um projeto, que era um projeto muito legal, que tinha aulas de várias vertentes artísticas, extra classe, nas escolas do município. Então existiam, se não me engano, aulas de teatro, de balé, de capoeira e de violão. E quem dava as aulas de teatro desse projeto era o Flávio Arvelos. E aí a gente passou cerca de 2 anos tendo essas aulas. Eu acho que foi o tempo de duração desse projeto, que depois acabou se desdobrando em outros projetos, alguns que, se não me engano, existem até hoje, e se não existem, deixaram frutos e consequências, enfim. E a gente ficou nesse projeto durante esses 2 anos, e quando acabaram as aulas do projeto, quando o projeto foi encerrado, a gente se sentiu um pouco órfão, a gente estava perdido, sem saber o que a gente ia fazer. Que eu pegava muito o pessoal jovem, né, que saía dos projetos sociais dos quais eu dava aula, eu fui incorporando eles na companhia, foi onde que os resultados começaram a aparecer, que eu acho que a jovialidade, né, essa vontade. Então, mesmo com essa pouca idade, né, talvez isso seja até um paradoxo, mas a pouca idade foi um dos responsáveis para trazer mais maturidade ao Teatro de Patrocínio. Foi o que tornou a Companhia Máxima como modelo para que faça um teatro mais sério em Patrocínio, né? Mais sério, como eu digo assim, não de qualquer jeito. Aquela época, aquelas pessoas, eu tenho tantas histórias, a gente era tão parceiro, mas tão parceiro, que a gente dividia tudo. Eu sabia tudo da vida daqueles meninos. Eles iam pra minha casa todos os dias possíveis. Fazia festa quando minha mãe estava viajando. E a gente chegou num momento que a gente tinha tanta confiança no outro em cima do palco, que a gente podia explorar caminhos que alguns grupos não têm essa oportunidade de explorar. A gente chegava a momentos de improvisações extremas, assim, do tipo, vou colocar pimenta para o outro comer em cima do palco. Eu sei que ele vai se lascar, isso vai ser ótimo para o espetáculo e a gente vai dar conta de dominar tudo que acontecer. Que foi quando a gente fez o espetáculo Xandu Quaresma, que eu vivi o Xandu e o Carlos e a Laís, né, porque eu tinha que comer, né, dentro da cela. E aí a Laís sempre foi muito sacana, muito sacana. Ela era assim, a pegadinha do malandro em pessoa. E aí, a Laís, ao invés de levar uma marmita ali tranquila, ela levou um prato pro Flávio, que era basicamente arroz e farofa. Aí em cena eu já dei meus improvisos, já até brinquei com o público através daquilo. Eu disse, não, deixa esses dois. Funcionou, foi ótimo, super divertido. Só que quando saiu do palco, o Flávio só disse pra gente que a gente ia pagar por aquilo. No dia seguinte foram apresentar o Paraíso do Absurdo, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei um caldo de pimenta bem ardida mesmo, peguei uma seringa e enfiei essa seringa com pimenta dentro de um bombom que o Carlos tinha que comer. E aí minha boca começou a arder absurdamente. E não só arder, como eu não conseguia engolir, porque era muita comida que estava na minha boca e estava muito ardido. E aí eu engasgado ali e tentando me virar sem conseguir falar. E aí a Laís me pegou por trás, assim, me fez cuspir o chocolate ali. E eu sinto o gosto dessa pimenta até hoje, de tão forte que foi. Estou tranquilo que eu posso errar, que eu sei que não estou sozinha, que vão me salvar se eu errar. Eu me lembro aqui porque foi muito difícil eu deixar a companhia, porque eu estava secretário municipal de cultura e a gente precisava reunir, a gente precisava ensaiar e eu nunca tinha tempo. Foi onde que eu resolvi deixar a companhia e foi muito dolorido isso.
muito, porque tá certo que as pessoas estão comigo, ninguém faz as coisas sozinho, mas eu me sinto responsável, eu me sinto o fundador da companhia. Mas por que eu só deixei? Eu só deixei porque eu vi que tinha pessoas maduras já o suficientes para poder conduzir a companhia, né? Eu me tornei diretor da Companhia Máxima por força maior, vamos dizer assim. O antigo presidente ele teve que sair por motivos pessoais e eu não queria deixar a companhia acabar. Então eu me dispus a dirigir a companhia, né? E eu dirigi a companhia por volta de uns 5, 6 anos. A Companhia Máxima, para mim, ela foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Foram momentos inesquecíveis que eu vivi ali. Foram 16 anos, porque eu estou desde a criação. Então, são momentos que eu jamais vou esquecer. Meu Deus, o que foi o espetáculo Segredo Lunar? Para mim, foi um divisor de águas dentro da própria Companhia Máxima de Teatro. Porque o espetáculo Segredo Lunar é um espetáculo completamente lúdico, sabe? A gente meio que mergulhou, assim, numa mistura de sentimentos, numa mistura de ludicidade mesmo e de possibilidades. Eu acho que o Segredo Lunar é um espetáculo que ele mistura atuação, que ele mistura teatro de bonecos, que ele mistura teatro de sombras. É uma mistura que deu certo. A gente fazendo uma peça que, para mim, foi muito marcante dentro da companhia, porque foi eu que escrevi e tudo, então... E aí eu comecei como técnica, e aí, de repente, eu tava fazendo uma sombra, né, que era a mãe da personagem principal, eu tava sendo ela jovem, só que na sombra ainda. De repente, precisaram de alguém para substituir a mãe da personagem principal, que era a Luna, né? De repente, precisaram de alguém para substituir a personagem principal. E aí eu fui chamada e lá estava eu na frente atuando. Então, o espetáculo só, eu fui crescendo, sabe? Porque foi o momento que eu comecei a acreditar em mim mesma, sabe? Então, pra mim, no momento que eu parei pra observar isso, sabe? E entender a minha evolução dentro do teatro, quando eu me possibilitei. Eu lembro que na construção do Segredo Lunar foi um espetáculo que a gente vendeu rifa para conseguir viajar com ele. Fomos convidados para um festival de teatro. Chegando lá, a gente ia apresentar o Segredo Lunar, que era um espetáculo que demandava luz negra, que demandava um blackout talvez ali, assim, um escuro total, para conseguir ver o detalhe certo que a gente esperava, né, no espetáculo. E a gente foi apresentar em uma garagem. E que a gente tinha tudo programado bonitinho, como ia ser e tudo. E na hora que chegou lá, não tinha nada do que a gente precisava. A gente teve que improvisar tudo com saca de lixo para poder fazer um blackout no espaço. E eu lembro que a gente saiu pegando saco de lixo preto para cobrir a cortina, fazer cortina ali. A gente saiu pregando com fita crepe, pregando com durex, pregando... Nossa, foi... E foi um trabalhão, sabe? Mas foi gostoso, sabe? Acho que a gente também viu uma união, todo mundo junto, sabe? Por mais que foi difícil, foi um obstáculo muito grande, e logo depois já a gente terminou de montar, já tava colocando figurino, sabe? Com muita correria, muito improviso, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas quando eu falo que realmente a Companhia Máxima mudou a minha vida, tipo, de transformar mesmo, é muito real. Porque por mais que hoje eu tenha seguido outra profissão, mas que querendo ou não, nessa profissão eu coloquei o teatro em tudo, tudo quanto é trabalho que eu poderia colocar o teatro na minha vida, eu colocava, sabe, lá na faculdade. E aí, hoje, talvez eu perceba a importância que teve isso, sabe, em mim. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou atriz, por mais que não tenha um diploma ali, eu me sinto, e de olhar pra trás e ver minha evolução, porque eu era uma menina que não acreditava em mim, eu era uma menina que me colocava muito pra baixo. E ela me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje, que tem responsabilidade com as coisas, disciplina. E o que eu sou hoje, eu agradeço muito a companhia, porque
Se eu não tivesse feito teatro, entrado para a companhia, eu não tinha tido a oportunidade de ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou cabeleireiro e agradeço a companhia por isso, porque dentro do teatro eu aprendi a fazer as maquiagens, aprendi a fazer penteados e dentre outras coisas. Então, é tudo para mim a companhia, por isso que eu estou aqui vestido hoje com a camisa em forma de agradecimento. Olha, quando aconteceu o acidente comigo, né, que a minha casa sofreu uma enchente, eu tive assim o apoio total dos meus amigos da companhia, sem exceção. Todos me ajudaram, então mostrou a família que a gente era, né, e que é até hoje a companhia. Então fizeram peças, né, espetáculos para poder me ajudar financeiramente e isso para mim foi mais do que uma prova de irmandade. Então, se eu conseguir reformar minha casa, se eu conseguir fazer tudo que eu fiz na época, foi graças à companhia também. A decisão mais difícil que eu tomei foi de sair da companhia. Foi um momento que eu tinha que escolher e, infelizmente, eu tive que escolher, optar por uma profissão, né? E não pelo teatro, uma coisa que me doeu muito na época. Mas são coisas da vida e o que eu aprendi dentro da companhia, nada vai mudar e a essência que eu tenho hoje é graças a ele. E assim eu passei o meu cargo de diretor para a Carol. O início da companhia foi bem engraçado, entre aspas, né? Porque a companhia estava precisando de uma compadecida para fazer o Alta Compadecida. Tinha 2 integrantes da companhia que dava auxílio, né, na escola que eu estudava, e eles perguntaram se eu não queria, né, fazer a compadecida. Entrei para fazer a compadecida, mas não fiz, por questões de ensaio, não estava dando, né? E depois também eu fui para fazer Obrigado pelo Amor de Vocês, também não deu, né, para fazer. Comecei a ensaiar, mas não deu para apresentar. E o primeiro espetáculo mesmo que eu fiz pela companhia foi O Marido da Minha Mulher. O Serginho, né, que foi o segundo presidente, ele teve que se ausentar da companhia e nesse momento ninguém mais queria assumir. E para não deixar a companhia acabar, morrer, eu assumi a presidência e a direção de alguns espetáculos. Aí a gente pegou, tomou coragem, fez umas oficinas, chamou mais pessoas e a companhia está aí de pé. Ser uma máxima para mim hoje é uma realização. Eu, quando eu tinha mais ou menos uma faixa de 12, 13 anos, não me recordo muito bem, eu procurava, né? Porque eu queria muito participar de um grupo de teatro. Então eu comecei a procurar, o primeiro que eu achei foi assim, a máxima. Eu era doidinha pra poder entrar, sempre mandava mensagem no Instagram, essas coisas. E aí eu participei da oficina do Carlos em 2014, que foi em dezembro. Aí na oficina, a Carol, que era diretora, participou, e o Paulão, e em janeiro eles me convidaram para participar. E a companhia, pra mim, ainda é tudo, assim. Eu acho que eu não me vejo mais sem a companhia, não me vejo mais sem o teatro, não me vejo mais sem estar no palco. De qualquer forma, o palco é prazeroso, a companhia é prazerosa. Histórias engraçadas, histórias na frente da companhia, são muitas, são várias, mas uma que me marcou mesmo foi no Festival de Barroso. O Festival de Barroso, acho que o teatro patrocinense já estava passando por uma mudança, né? Todos os grupos começaram a ter as suas identidades mais formadas, né? A gente juntou aí 3 grupos aí, fretou o ônibus e todo mundo ajudando todo mundo, cada grupo assistindo o espetáculo do outro grupo. Né? A gente foi apresentar o Médico e a Princesa e quando nós estávamos nos maquiando, né? Nem foi no camarim, porque era um espetáculo de rua, nós nos arrumamos na sala que a gente estava alojado
E a gente começou a se maquiar e a passar as músicas e todo mundo ali envolvidos. Eu acho que foi uma parte marcante, assim. O Festival de Barroso foi desafiador por vários motivos. Um dos primeiros que a gente apresentou o Médico e a Princesa, que era um espetáculo que a gente já tem ele há anos. Mas, porém, a gente teve que fazer modificações nele. Faltando, acho que um mês ou não lembro, acho que foi um mês mesmo que a gente fez a modificação, teve que mudar os personagens, porque teve gente que não pôde ir. E no dia da apresentação, a gente apresentou por volta de meio-dia, numa praça, que é um espetáculo de rua. E aí, nesse dia, na hora da apresentação, coincidiu de ser a missa de frente. E aí, principalmente na minha cena, que era a cena mais importante, que eu subi em cima para falar com o público, que eles precisavam de me ouvir, não era o meu parceiro, era o público, começou a tocar o terço no microfone. Então foi um momento de desespero, porque eu falei, gente, eu não vou ter voz para falar para esse tanto de gente agora. E aí o bobo da corte, que era o Rafael, que estava contracenando comigo, começou a fazer graça para me chamar a atenção, para esperar diminuir o terço. Causa em mim uma satisfação muito grande, sabe? Ser o máximo é um máximo, né? Acho que é clichê, não é, né? Clichê, mais ou menos. Mas ser o máximo é o máximo. Eu gosto muito, não me vejo de outra forma, em outro local, em outro lugar, em outro grupo. Participo de outros grupos às vezes para ajudar, mas não me vejo saindo da Companhia Máxima para outro grupo. Ser o máximo para mim é ser eu, né? Eu sou eu. A gente passou por alguns momentos difíceis, o grupo, né? O grupo passou por alguns momentos difíceis, mudanças, algumas pessoas saindo, outras entrando, saindo um, saindo o outro. Nem que seja só nós dois, nem que seja só eu, a Companhia Máxima ainda vai continuar existindo, vai continuar ativa. As maiores dificuldades eu acho que é a parte de atores que vão e vêm, né? A gente está com o espetáculo quase pronto, né, todo esquematizado, aí tem um ator que tem que se afastar da companhia por motivos pessoais ou por motivos profissionais. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Então, a gente tem que começar novamente do zero um espetáculo por causa de um ator, né? E acho que todas as companhias de teatro sofrem isso, né? A mudança grande de atores, né? Eu acho que a palavra certa é família, né? Em que sempre cabe mais um, né? Alguns deixam, mas nunca esquecem dessa família. Então, realmente como uma família, a Companhia Máxima de Teatro. A companhia persiste. Hoje em dia, são tantos grupos, né, que tem a cidade, graças a Deus, o teatro de patrocínio está crescendo, né, e tomara que cresça muito ainda. E por mais que tenha as dificuldades de apresentação, de tudo, a companhia está aí há 16 anos, né, 17. O desejo que eu tenho para quem está na companhia ou para quem venha passar pela companhia é que nunca passe em vão, que sempre tire algo proveitoso da companhia e deixe algo, né, da sua essência na companhia também, porque a companhia não é Carol, não é Paulinho, não é Amanda, é todo mundo. A gente absorve um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho de cada talento. A gente tinha que fazer e ainda tem que fazer teatro a partir de tudo e apesar de tudo. Não tem um palco, a gente vai fazer teatro na rua, um lugar improvisado, não tem dinheiro, a gente vai vender rifa o que for, a gente vai se virar o que for. Todas as lições mais importantes que eu aprendi de teatro, eu aprendi ali dentro. Todas, as mais importantes. Teatro não é subir no palco, tem que ralar muito antes de subir no palco. O meu desejo para o futuro da Máxima é que ela alcance os melhores palcos do Brasil e que ela seja reconhecida pelo trabalho exemplar que ela vem fazendo, porque a Companhia Máxima ela trabalha com adolescentes, então eu acho isso uma inclusão muito bacana, porque poderiam estar usando droga, fazendo outras coisas, mas não, está aqui fazendo teatro, que é uma coisa maravilhosa, e aprendendo
a ser o que cada um é. Uma vez a gente voltando de um festival, alguém cantou, né? Aquela música do Renato Russo que a Cássia Eller canta, que é Por Enquanto, né? E todo mundo cantou. E aí, então, isso ficou como um mantra da companhia. Todas as vezes que a gente voltava de festival ou tivesse um momento muito mágico, a gente sempre cantava essa música, né? Que é uma música que, sem dúvida, marcou a vida de todos nós da Companhia Máxima, né? Que trabalhávamos naquela época. Era um momento assim que era... A gente olhava bem para dentro e olhava também para quem está no seu lado, sabe? Cantava ela em vários momentos especiais, assim. Sempre que era um momento especial, a música surgia. E aí, quando eu saí da Companhia Máxima em 2011, eu demorei uns 2 anos para conseguir escutar a música sem chorar. Porque significava tanto, que eu nem sei te explicar, significava tanto para mim, para aquelas pessoas, para aquela história que a gente construiu, que ouvir a música sem eles era um absurdo. Ouvir a música estando longe deles era um absurdo. Demorei, sério, uns 2 anos para conseguir escutar essa música sem eles. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Estamos indo de volta pra casa. Estamos indo de volta pra casa.